Pra você que não faz ideia do que eu tô falando, o BookTok é um movimento dentro da rede social TikTok, onde influenciadores fazem a mesma coisa que eu tô fazendo agora. Indicar livros, conversar sobre leituras, contar histórias, e tudo isso parece muito legal e inofensivo. E realmente é. Mas que sopro de ar fresco, né? A gente só ouve falar mal do TikTok e do nada ele se torna um dos maiores fomentadores da leitura no mundo. Eu sou o Bento e esse é o canal da Livraria e o Bento Levou. E eu já te convido a você deixar a sua opinião sobre o TikTok e o BookTok aqui nos comentários. Tu é a favor? Você acha que faz mais mal do que bem? E se você clicou nesse vídeo achando que eu ia falar mal do TikTok, você tem toda a razão. O TikTok foi lançado em 2016 pela empresa chinesa ByteDance lá na China. No ano seguinte, a ByteDance comprou o Musical.ly, um app popular entre adolescentes no Zella, e fundiu com o TikTok em 2018. A plataforma cresceu rapidamente por conta dos seus vídeos curtos e do seu algoritmo altamente viciante. Durante a pandemia de 2020, o TikTok se tornou uma das redes sociais mais baixadas no mundo. A questão é que alguns estudos já comprovaram que os vídeos curtos podem ter uns impactos bem negativos no seu cérebro, principalmente relacionados à memória, à atenção e o seu bem-estar mental. Curiosamente, coisas essenciais para você conseguir aproveitar uma leitura, assistir um filme. O cérebro se acostuma a recompensas instantâneas, tornando difícil manter o foco por períodos prolongados. Os vídeos curtos eles ativam o sistema de recompensa do cérebro, liberando um hormônio chamado dopamina, que é o hormônio do prazer. Isso leva as pessoas a um ciclo viciante, onde elas precisam assistir cada vez mais vídeos para conseguir manter aquela pequena sensação de prazer. Embora o TikTok não seja uma substância química, ele consegue ativar os mesmos circuitos de recompensa no cérebro que drogas como nicotina e cocaína. Com isso, o hábito de consumir conteúdos rápidos pode fazer com que o cérebro se torne menos tolerante ao tédio, tornando atividades mais lentas ou complexas menos prazerosas. Pode afetar a sua motivação para ler livros, estudar, ou fazer qualquer outra atividade que exija esforço mental. Ou seja, vai lá e apague imediatamente a sua conta do TikTok. Não, tô brincando, mas se você não tem conta, olha, eu recomendo você nem fazer. Mas Bento, seu hipócrita, a Bento Levou tem uma conta no TikTok? Sim, eu e muitos outros criadores de conteúdo temos contas no TikTok e tentamos semear algum conteúdo bom no meio desse vale da sombra da morte. O TikTok não é mais aquela rede social só para você fazer dancinhas ou para você ficar assistindo memes. Ela se tornou um local onde bons criadores de conteúdo conseguem agregar e disseminar boas informações, inclusive os BookTokers. Mas eu não. Sinceramente, eu prefiro gastar uma semana para fazer um vídeo pro YouTube do que usar o mesmo tempo para fazer 15 vídeos pro TikTok. Inclusive, se você gosta do nosso trabalho, já deixa o gostei, que ajuda muito na divulgação desse vídeo. Ainda assim, você já deve ter visto numa das suas visitas à livraria que existe um selo em alguns livros informando que determinado livro é viral no TikTok. Se você adquiriu uma quantidade relevante desses livros, já deve ter se dado conta que eles são uma porcaria. Infelizmente, boa parte dos livros que são disseminados loucamente no TikTok são caça-níqueis e não adicionam grande valor literário. Fórmulas previsíveis, escrita claramente apressada e de baixa qualidade, além de um apelo comercial agressivo. E os BookTokers ajudam a disseminar essa literatura de baixa qualidade simplesmente porque é lucrativo para eles também surfar na onda. Mas me diz você tem na sua casa algum livro com esse selo de viral do TikTok? O que você achou desse livro? Lembrando que não é pecado nenhum você gostar de um livro viral do TikTok. Mas está claro que autores clássicos ou literatura experimental não tem espaço na plataforma. Os gêneros mais famosos são Dark Romance, White Shoes, Smut. Esses sim explodem em popularidade. Histórias que romantizam relacionamentos tóxicos, abuso emocional e até violência. Mas falando desse jeito, parece que eu acho o BookToker o fim do mundo, né? Mas não. É inegável que hoje o TikTok tem um impacto enorme no mercado literário e na forma como as pessoas descobrem novos livros. Apesar das muitas críticas, ele trouxe alguns benefícios e eu vou mostrar para vocês agora. O maior mérito do TikTok é ter feito talvez milhões de pessoas pelo mundo, principalmente jovens, pegarem amor pela literatura. É claro que o cérebro da pessoa está encharcado de ansiedade e por isso que os livros têm que ser tão vagabundos. E o BookTok ele foi importante para renovar a abordagem
vantagem das editoras e das livrarias nesse mercado digital. Além disso, muitos livros com protagonistas LGBTQ+, com autores negros, histórias de outras culturas. Sinceramente, eu acho que vale muito mais as pessoas estarem lendo livros ruins do que elas passarem o dia inteiro lendo página de fofoca de famoso, fofoca esportiva. O BookTok indica muitos livros ruins? É fato que sim, mas vamos lembrar que todos os leitores evoluem. A leitura é um hábito conquistado. Se em um momento da sua vida você for incentivado a gostar de ler, você pode até dar uma pausa, mas você nunca perde o amor pela leitura. O BookTok não é uma coisa passageira, é um hábito que essas pessoas conquistaram de ler, e uma hora elas vão deixar de ler esse monte de livro chifrinho para começar a querer ler algo mais profundo. Leitura é muito por associação, gente. Lembra que as pessoas que leram Crepúsculo migraram para Morro dos Ventos Uivantes porque a protagonista de Crepúsculo gostava muito de Emily Brontë? Ou seja, elas saíram de um livro que é bem mais ou menos para um clássico imortal da literatura. Não adianta, irmão. O jovem vai continuar usando TikTok. O jovem tem permissão para ler livro ruim. Você sabe, você já foi jovem, você já leu um monte de porcaria que hoje você não tem coragem de expor na sua estante. É claro que existem indicações muito perigosas no BookTok, como eu falei anteriormente, que normaliza relacionamentos abusivos, violência, e isso é tema para outro vídeo. E antes que digam que eu sou beneficiado como livraria por esse boom de literatura ruim best-seller, saiba que eu nem trabalho com lançamentos. Clica aqui no link da descrição para você ver com que tipo de livro que eu trabalho. A verdade é que o TikTok não me ajuda em nada a vender. O tipo de livro que bomba lá são lançamentos, e como eu já falei, eu não trabalho com lançamentos. O vídeo meu que mais tem visualizações lá, livro sobre 1984. E outra coisa, eu não consumo TikTok, eu só posto os vídeos lá. A partir do momento que eu percebi que ele fazia mal para os meus hábitos de leitura, de assistir um filme, de jogar um videogame, aí eu abandonei ele completamente, porque vale mais você ter uma experiência aos poucos ali de liberação de dopamina do que você ter essa dopamina barata fornecida pelos vídeos curtos. Aí é aquilo, se você acredita que o TikTok ainda pode ser usado como uma ferramenta para indicar livros bons para as pessoas, aí tu me segue lá e segue outros malucos que estão nadando contra a correnteza. No geral, a minha opinião sobre o TikTok é o seguinte: eles fazem uma rede social que sobrecarrega a mente das pessoas, desregula o sistema de recompensa do cérebro, nem é permitido na China, impacta o sono, afeta a sua motivação e ainda coleta dados excessivos do seu celular. O TikTok sabe a sua localização exata nesse momento, ele sabe tudo que você digita no seu teclado, os caras têm acesso até ao seu giroscópio. Então, se você se preocupa com privacidade, isso é mais um ponto negativo contra o TikTok. Além de que lá nos Estados Unidos estava proibida essa rede social, foi o Trump entrar, aí foi liberado novamente. Funcionário do governo nenhum tem permissão de usar TikTok lá, justamente por conta dessas informações sensíveis desses funcionários. Como recentemente uma lei passou no Congresso chinês de que todas as empresas têm obrigação de ceder informações ao governo chinês quando necessário, isso é pouco democrático, né? Então, independente do que você pensa da China, de política, inclusive eu tenho uma opinião muito mais a favor da China do que desfavorável. Pense em primeiro lugar em você, porque eles farão o mesmo. Ah, mas o Instagram coleta muitos dados dos usuários também. Beleza, se inscreve no canal, aciona o sininho, porque assim que eu for falar do Instagram, você vai receber uma notificação. Inclusive, se você acha importante as informações que eu trouxe aqui, clique em gostei, porque isso ajuda a espalhar esse vídeo para mais pessoas. O próprio YouTube vai fazer a divulgação desse vídeo. E compartilha no teu grupo de leitura, compartilha com teu amigo, para ele ficar ciente dessas informações também. Como eu falei anteriormente, se é a primeira vez que a gente se vê, considere se inscrever no canal, porque vídeos sobre esses assuntos aqui são rotina. E segue a gente também lá no Instagram, @bentolevô, que assim você vai receber conteúdo exclusivo e ofertas da nossa livraria. Agora, outro gênero literário extremamente questionável é autoajuda, e é sobre isso que a gente fala nesse vídeo. Muito obrigado por você ter ficado até o último segundo desse vídeo. Você é um parceiro enorme desse canal da literatura nesse país. Tamo junto!